Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para a gente trazer um cara a cara aí, jogador por jogador, os comentaristas debatendo. Trazer também a provável escalação do Palmeiras para o duelo de hoje. Hoje vale vaga na semifinal. E como foi no vídeo anterior que eu trouxe ontem, né? Os comentaristas debatendo a possível entrada do Facundo Torres no time titular. E aí fica uma interrogação, né? Quem sairia para o Facundo Torres? Maurício está de titular, acho difícil sair. Só saísse o Alan, né? Para deixar o Alan para o segundo tempo, mas o Alan tá jogando muito. Então não sei, vamos ver se o Abel tem alguma surpresa aí, né? Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ative o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago a provável escalação do Palmeiras. Fala, João! E a Copa do Mundo de Clubes? Que sucesso, hein? Que competição! Entra na sua reta decisiva. Sexta e sábado teremos os jogos das quartas de final e o futebol brasileiro é um sucesso absoluto. Temos Fluminense e Palmeiras nas quartas de final. Fluminense vai enfrentar o Al Hilal e o Palmeiras o Chelsea. É uma participação muito acima do que muita gente imaginava dos times brasileiros. E nos confrontos contra os europeus, até agora, os times brasileiros, na maioria das oportunidades, têm se apresentado muito bem e têm levado até a melhor. Então, independentemente do que acontecer com Fluminense e Palmeiras, Botafogo e Flamengo já estão fora, nós podemos afirmar: o futebol brasileiro fez bonito e sai valorizado para todo mundo desta Copa lá nos Estados Unidos. Concorda comigo? Futebol brasileiro mandou bem demais. Quero saber a sua opinião aqui no Fala, João. Ontem o Abel Ferreira cancelou o treino da tarde. Estava previsto para usar prontos finais antes do jogo contra o Chelsea na noite dessa sexta-feira. Cancelou porque ele fez uma atividade muito intensa de manhã, 2 horas de trabalho muito forte. A imprensa só teve acesso aos primeiros 15 minutos, mas a impressão foi que ele gostou muito da intensidade do treino, ficou muito satisfeito com o treinamento e o treino foi instigante, castigante para os jogadores, que se desgastaram com muita intensidade das 2 horas de treino pela manhã. Porque estava satisfeito, o Abel cancelou o treino da tarde, achou que não tinha mais necessidade disso. Bom, descanso também faz parte do treino, né? Ainda há dúvida se ele vai com o trivial, Vanderlan na lateral esquerda, ou se ele faz um sistema com 3 zagueiros, linha de 5 defensiva, como fez contra o Flamengo. No texto que ele escreveu para o The Coach's Tribune, há 4 anos, ele fala que às vezes é preciso subir uma montanha. A pergunta é: qual é o tamanho da montanha chamada Chelsea? Esse Al Hilal, ele me impressionou contra o City, pela intensidade do jogo, pela persistência, pela insistência, sabe? Pela personalidade coletiva do time. Eu me impressionei com aquele jogo lá. Mas eu vou em time brasileiro, tá? Eu acho que o Palmeiras vai ter um grande jogo pela frente que contra o Chelsea. É uma revanche daquela final de 21. Os times modificaram, mas pelo menos tem alguns jogadores que estavam naquela época, né? Mas tem um cara que estava, que comandava desde aquele tempo. Tinha chegado há pouco tempo, mas já tinha sido campeão e tudo mais, que é o Abel Ferreira. Que eu acho que essa pode ser a diferença dentro desse jogo. Abel Ferreira, um cara que conhece de ponta a ponta a personalidade, a característica, o modo, em quais posições ele pode usar todos os jogadores que ele tem. Ele vai ter dificuldade defensiva?
Vai ter dificuldade defensiva pela falta de titulares e pela falta da personalidade, tanto do Gustavo como do Piquerez. Mas ele tem caras lá que ele confia. Ele vai ter um bom time para jogar contra o Chelsea. Eu acredito que o Palmeiras possa surpreender positivamente. Surpreender assim, não é que vai jogar contra um monstro. O Chelsea não é da primeira prateleira hoje da Europa. A primeira prateleira, na minha visão, ela é curtinha, tá? Ela diminuiu. Há 10 anos atrás, se olhava a diferença de clubes brasileiros para os clubes europeus, a primeira prateleira europeia era gigante, era enorme, tinha muitos times. Hoje eu acho que não é assim. Na minha visão, você tem 6, que é Real Madrid, Barcelona, que é Liverpool e o City, na Inglaterra. Você tem o Bayern de Munique e o PSG, que eu acho que esses 6, sim, são potências muito acima de qualquer outro time, mas não são imbatíveis. Mas são potências muito acima do resto do mundo no futebol. Mas o Chelsea não é. Então ali eu acho que o Abel fazendo o trabalho que ele sempre fez, principalmente no lado mental, o Palmeiras tem muita chance. Eu acredito no Palmeiras. Alô, alô, galera do Verde, que te quero ver. Estamos vivendo aí Copa do Mundo de Clubes dos Estados Unidos. Palmeiras está nas quartas de final. Não fez uma campanha assim, olha, tá matando a pau, tá jogando demais. Não tá jogando demais. Mas o importante para o torcedor do Palmeiras é que o Verdão está nas quartas. Ou seja, o Palmeiras está entre os 8 melhores times do mundo. Essa competição que começou com 32 clubes. E o Palmeiras tem um jogo difícil porque vai pegar o Chelsea da Inglaterra. E o Chelsea é um time bom. E começou mais ou menos, mas melhorou e agora se firmou. Agora o Palmeiras terá 3 desfalques, né? Não tem o Gustavo Gomes, que é o capitão, que vai fazer uma falta danada. Tem o Murilo também, que está machucado. E não terá também o Piquerez. Portanto, 3 ausências no time do Palmeiras. E um time que você tem ali na defesa 4 ou 5 ou 4, depende do esquema tático, você tirar 3 titulares vai ser difícil. Vai entrar o Mikael, que eu acho regular, e vai entrar o Vanderlan também, que é uma jovem promessa de apenas 22 anos. Paulinho deve jogar novamente uma parte do jogo, não sei se vai começar, depende do que o Abel pensa para esse jogo desta sexta-feira, se começa com ele no banco, porque teoricamente ele tem jogado 30 minutos. E ele resolveu, né? Quando ele entrou contra o Miami, o Palmeiras estava tomando uma ferrada 2-0 contra o time medíocre do Inter Miami. E contra o Botafogo ele entrou numa parte já do segundo tempo e jogou até uma parte do primeiro tempo da prorrogação. E aí ele acabou fazendo um belo gol e graças a esse gol é que o Palmeiras avançou. Estava lendo alguns dados aqui com relação às folhas salariais, né? Só para lembrar que quem vencer esse jogo do Palmeiras vai enfrentar ou o Fluminense ou Al Hilal, que jogam também nessa sexta-feira. O Fluminense joga à tarde e o Palmeiras joga às 10 da noite. Estava vendo aqui a diferença salarial dos clubes, né? Aquela famosa média anual, né? Quanto gasta por ano. Para que vocês tenham uma ideia, o Palmeiras gasta 227 milhões entre esses 8 ao 7º colocado. E o adversário do Palmeiras, que joga contra o Chelsea é o 5º colocado com folha salarial. 1 bilhão e 80 milhões. Olha a diferença do futebol brasileiro para o futebol de lá. Fluminense, a folha salarial, 178 milhões de reais. Adversário Al Hilal, que todo mundo acha que não sei o que e tal. Os caras lá, rapaz, 1 bilhão e 100 milhões de reais é a folha salarial desse time lá da Arábia Saudita. Adivinha quem gasta mais? O Real Madrid gasta 1 bilhão e 800 milhões de reais por ano. O Bayern de Munique gasta 1 bilhão 750 milhões. O PSG, que está jogando um bom futebol, gasta 1 bilhão 250 milhões de reais. Borussia, da Alemanha, 724 é o 6º colocado. Então, primeiro, pela ordem, é o Real, depois é o Bayern, depois é o PSG, o Al Hilal, o Chelsea, Borussia, Palmeiras e Fluminense. Eu estou falando com relação a esses 8 times, né, que estão já nesta fase final do Mundial de Clubes. Tomara que o Palmeiras jogue um belo futebol
determinado, não pode dar moleza. Time inglês é um time chato, time carrapato, que fica praticamente o tempo inteiro ali em cima, né, tentando massacrar, tentando pressionar. E eu vou ficar torcendo para que o Palmeiras acabe avançando para as semifinais. Poderemos ter aí uma grande semifinal, né? Entre Palmeiras e Fluminense. Agora, eu não garanto, diz o Seu Maravilha, não garanto que o Palmeiras vai ganhar fácil o jogo contra o time da Inglaterra. É jogo difícil. Tem que jogar muita bola para avançar. É pedreira, é muita pedreira. Mas, como está acontecendo muita coisa de surpresa, por que não o Palmeiras lá na final? Eu vou torcer para isso. Como quero também que o Fluminense avança como time brasileiro. Pedreira vai ser, tô falando hoje, hein? Tô falando hoje, antes do jogo. Eu quero é mais. Vai, Verdão! Em que o Palmeiras vai ficar à frente nessa disputa. Mas eu vou começar com... Eu vou votar no Everton, jogador de seleção brasileira, experiente. Então, acho que aí cabe o... Talvez... não vou antecipar nada. O Everton. O Everton. Goleiro é o Everton. Zinho. O Everton. O Everton. Zé? Vou no Sanches. Vai no Sanches? Tá bom. Eu vou de Everton, tá? Você ligou aí, professor Calçade? Ainda não precisou do empate. Não precisou. 3-1. Não precisou. Não vou fazer isso que esse... Bom, vai. Não, mas esse aí não precisa do voto dele. Vou ficar com ele aqui no telefone. Isso. Ligou lá. Ligou. Tô ouvindo aqui, como é que é? O Everton. O Everton. O Everton. Exclamação. O Everton. Ó, tem a ligação, vamos ligar. Tem ligação aí? Vamos ligar. Aí, eu tô ligando mesmo. Tá ligando? Não atende. Alô? Fala, Zé. Olha, tá. Professor Calçade, estamos pedindo auxílio para o senhor, porque tem um cara a cara aqui que o senhor gosta. O senhor está no ar, hein? Cuidado com o que o senhor vai falar. Estamos no ar com o senhor aqui para o senhor participar do cara a cara. Pode ser? Zé, eu quero votar na sua, cara. Beijo. Ó, vamos parar! Só pra te avisar, o Messi, ai meu menino, e o Busquets não estão no cara a cara, tá bom? Beijo no seu coração, Calçade. Beijo. Então, demos alguma chance pros outros. Um abraço. Beijo. Participação ilustre de Paulo Calçade no cara a cara. Parabéns, Paulo Calçade. Podemos dizer que ele participou. Participou de alguma Rapaz, forma ele tava no carro, tava apertado. Tá no carro? Não sei porquê, mas... eu entendo disso. Tava batendo na cabeça, é complicado, bate. Tem que ser o Dino do Fred Flintstone no carrinho. Vamos lá. Giai Reece James, meu querido Zinho. Eu vou no James, né? O Giai, nessa nova função, ele não é um lateral. Né? Então, até a característica do Giai no Palmeiras não é igual do James no Chelsea. Né? Então, na lateral, jogando como lateral, eu vou no James. Zé? Também. Você já deu... Não tem, o Jean... Não tem nem discussão. O Jean já meio que encaminhou os outros votos dele. O Giai... Posso? Claro, fica à vontade. Defesa toda, eu vou... Apesar da gente não estar falando dos jogadores do Chelsea num patamar de zagueiros de outros times europeus que a gente se acostumou a ver. Eu acho que estamos falando, no caso de um zagueiro muito jovem, no outro de um zagueiro mais experiente, mas acho que, assim, a questão aí entram os desfalques que a gente falava. Sim. Porque se o Gustavo Gomes estivesse aí, dependendo do emparelhamento, a gente até poderia discutir. Para mim, eu não consigo ver discussão nenhuma nessa linha de defesa aí. E é o seguinte, falando de Giai, ele também está na lista dos pendurados. Não estava ali, mas está na lista, viu? Nossa. A gente tinha colocado, mas ele está na lista dos pendurados também, o Giai. Muito bem. Bruno Fux ou Colwell? Vamos lá, Zé Elias. Colwell. Como é que é? Colwell. Muito bem. Inglês. Geode, a gente já sabe que é o Colwell. E eu também. E você, Colwell. Não, é porque é muito isso. Os caras não são os titulares do Palmeiras. Exatamente, É onde difícil. a minha preocupação no jogo é os desfalques. E é esse trio aí, que vem aí. Você falou do Gustavo Gomes. Se a defesa fosse Gustavo Gomes e Murilo? Eu acho que tinha jogo. Tinha jogo, ia depender do emparelhamento. Aí dava para o Gustavo, principalmente, acho que pegar uma vaga aí. Mas com o Mikael e com o Bruno Fux e com o Vanderlan também, para mim, mesmo na lateral esquerda, não dá nem para comparar, né? A gente está falando do lateral de seleção espanhola, então... Não consigo... Piquerez dava mais jogo ali? Eu ainda vou chegar lá, mas Piquerez dava mais jogo ali?
Acho que dava mais jogo. Não quer dizer ganhava. Mas não ganhava, eu acho. Muito bem. Mika e Badi. E aí, Zinho? É a mesma coisa, né? Mesma coisa. A minha Eu vou até análise... direto, porque eu acho que não tem discussão. Não né? dá, Isso, não dá. É até covardia. Isso não quer dizer que eu estou diminuindo, dizendo que os jogadores do Palmeiras não são bons jogadores, tá? É na análise... É que a gente está falando de... Duelo, eles são as peças alternativas pelo desfalque dos titulares. As reservas do Palmeiras contra os titulares do Chelsea, gente. Cara, então... É difícil. Não dá nem discussão. Cucurella também vai, né? Sim. É isso, acho que não tem... Esse cara a cara aqui ficou... Nesse trecho do campo, ficou difícil para o Palmeiras. Vamos subir. Subindo. Vamos lá. M e Rome. Já que a gente fala com tanto carinho do M e Rome. E aí? Aí a gente já tá falando de um titular do Palmeiras. Como é que fica, hein? Jean tá pensando, hein? Oh. Não, é que eu não sei se eu tenho liberdade para essas coisas. Não, fica à vontade. Você quer mexer na formação aqui? Eu quero mexer no emparelhamento. Eu gostaria de montar esse meio-campo com Enzo Fernandes, que inclusive, assim, durante a maior parte da carreira dele joga nessa primeira... E ele, tudo bem, não tem jogo... Tá certo o emparelhamento aí, para deixar bem claro. Mas... Tá certo. Tá certo o emparelhamento aí, mas no momento em que, inclusive, se considera a possibilidade do Enzo baixar para jogar na do Caicedo, eu montaria esse 5 e 8 aí, o 5 para o Enzo, o 8 para o Richard Rios, se vocês permitirem. Se vocês não permitirem, o Zinho resolve. A gente entende, faz sentido, mas tecnicamente não tem como trocar. Porque aí, aqui, só para explicar como é que funciona aqui tecnicamente, essa linha aqui eu não posso tirar a peça que está aqui nessa linha e jogar para outra linha. Você faz um teste, deixa eu te falar uma coisa. Vamos ver se eu conseguir. Faz assim, clica no Enzo e clica... Vai. Vou clicar no Enzo. E vou colocar o Enzo como 5 aqui, é isso? Você quer que eu suba? Isso, sobe o Enzo. Se der... Não, aí ele vai. Mas der... ele queria trocar aqui. Aqui não dá. Não, ou tenta, tenta jogar o Enzo direto como 5. Vou colocar o Enzo direto. Vamos lá. O Enzo direto para 5 e o Richard Rios direto para 8, a gente vai descobrindo não, mas aí também. na votação seria... O emparelhamento que você quer de disputa é Enzo com Emiliano. Não, acho que não precisamos. Aí pode ser. Aí você vota em quem? Montar o melhor 5 no Enzo. No Enzo. Isso. Você vota no Enzo. Sim. Ele como 5. Ele como 5. Você vota Também no Enzo? voto nele. Aí beleza. Então, será que a gente consegue? Consegue. O nosso glorioso Jean Oddi, ele tem dado boas ideias ultimamente. Ele mesmo tem assumido que as ideias são boas. Isso, e eu me Essa é uma boa ideia. Posso me parabenizar? Parabeniza. Tá me surpreendendo, Jean. Tá me surpreendendo. Surpreendendo ou não? Eu não sei com essa história de Tá bem. Isso aí dá problema. Assistir o programa hoje. Eu vou tentar. Você é muito traíra, cara. Você é muito traíra, cara. Olha. Você veja lá. Você respeita o dono do programa. Vamos dialogar. Vamos lá. Enzo Fernandes. Ele foi pra cima. Subiu a linha. Que isso? Olha só. Só falta o Richard Rios não ir agora. Não, ele vai. Aqui. Ele não deixa tirar os dois. Atenção, vamos lá. Richard Rios, mas será que ele vai? Ele vai ou não vai? Ele vai. Vamos lá. Richard Rios agora para validar a brilhante ideia de Jean Oddi, que todos concordam. É bom que você todos concordam. Sim. Não foi uma ideia autoritária. Não é absurdo tático. Ele estava na seleção das oitavas. A gente não está fazendo aqueles times impossíveis de jogar que você pega 6 atacantes, 5 meias e põe no time. Não, O Jean arrumou um jeitinho de encaixar alguém a mais do Palmeiras ali, porque talvez não fosse. É mesmo, porque é um dos melhores. Um dos melhores jogadores do Palmeiras no Mundial. Está na seleção das oitavas. Sim. O Richard Rios. Richard, atenção, aquele momento é para ratificar a boa ideia. Foi? Foi! Muito bem. É isso, pronto. Então tá aí, tá todo mundo de acordo. Ok. Bom, sim que o bom, hein? Agora vamos de Maurício ou Cole Palmer. E aí, Zinho? Aí eu vou plagiar o nosso parceiro. Quem? O João Guilherme. João Guilherme. A necessidade? Não dá, né? Fica difícil, né, meu povo? Maurício, todo respeito ao Maurício. Né? Eu nem sei se ele vai ser o titular nesse jogo. Eu tenho a dúvida. Pois é, se o Maurício começa jogando. E o Palmer é um dos destaques do time. Aqui... Não. Fala. Não posso, né? Você quer mexer de novo? Eu quero, mas não pode. Vai, fala, Jean. Fala, suas ideias têm sido ótimas. Olha que legal, olha que legal fechou. essa ideia. Estevão aberto de um lado, Cole Palmer
centralizado e Pedro Neto aberto do outro. Peraí, volta de novo que eu tô rindo aqui. Que alguém já foi no final, de novo ele Não, mas elogiou a ideia dele. essa eu vou discordar dele. Peraí, essa eu não vou aplaudir a ideia dele. Aí nós vamos ter que... Mas você vai escolher entre Alain e Madueke? Não, porque o Pedro joga na função pela direita que provavelmente o Estevão tá jogando ali. Não, mas então o Pedro... eles são do... Mas a gente já viu eles inverterem, a gente já viu o Palmer mudar. O que eu tô querendo... E eu ainda tô... Não, o Pedro joga mais pela direita, o Pedro Neto. Joga mais pela direita, o Estevão também joga mais pela direita. Agora, o Estevão já jogou pela esquerda... Né? Eu estou pedindo ao Abel que ele jogue centralizado. Então, o que eu quero propor para vocês, um conselho técnico é... Não, a aí gente sim, mantém o pra gente Estevão botar... pela direita... Aí não é que a gente tem esse interesse. Não, paixão e razão. assim, eu e o Jean, não é que a gente tem esse interesse de colocar mais jogadores do Palmeiras. Não tenho essa... Não, imagina. Mas eu tô com o Jean, vai, bota aí. Então vamos lá. Então, Jean, dá ideia, fala de novo como é que é. Quem você quer de 10? Palmer. O Palmer por 10, o Palmer. É que eu sempre escalo o primeiro da direita, depois do meio, depois da esquerda. Mas... É o 4-2-3-1. Você queria colocar o Palmer. Olha o recado pro Jean ali. Não vale ficar em cima do muro. Esse é um recado pra ele. Nós queremos... Eu acho que a gente tá escalando o melhor time. Isso aí. Tá bom esse time, hein? Então você quer o Palmer. Mas mudou, hein? Mudou. Eu vou chamar... o Estevão e o Pedro Neto. E o Pedro Neto. É a linha dos 3 meios. Estevão e Pedro Neto abertos e o Palmer mais centralizado. Mas eu não entendi. O Fabrício aqui falou, pô, tive todo um trabalho. O Fabrício fez um monte de coisa. E agora o Fabrício tá revoltado. Mas o Fabrício... Só pra agradar. O Fabrício gosta do futebol. Porque não é o melhor time escalado. O legal é isso daí. Há uma quebra de hierarquia muito séria nesse programa. Ele acabou de finalizar a ideia. Porque assim, a gente conversou isso aqui foi terça-feira que eu fiz o programa? Sim. Por terça-feira. Eles estão fazendo, então. Terça-feira, eu sentei com o Fabrício e o Fabrício achou que isso era legal e tal, não sei o quê. E aí, ele passou as últimas 48 horas desenvolvendo isso, conversando justamente com o Vini também. Esse tipo de situação. E agora, ele tá sentindo que a hierarquia do programa foi quebrada como nunca antes. Eu já sei. A gente acabou antes. É que eu tenho que respeitar o meu diretor, né? Inclusive, agora, ele tá pedindo pra acelerar, porque ele não quer nem mais saber disso aí, mexendo no que ele armou aí. Ele acelera aí que tem que fazer break. Falou que o Mendel tá tomando chuva, tem que chamar. Tá tomando um monte de desculpa aqui. Fica a semana inteira. Mas vamos lá, é o seguinte. Então, vamos com o Palmer, ok? Ele fez esse é o Palmer, mais centralizado, certo? Mais centralizado. Aí agora a gente coloca o Estevão e o Pedro Neto. Eu por mim, sim. Se deu certo ali com o Enzo e com o Richard Rios, vai dar certo agora também. E o Pedro Neto. Perfeito. Olha que maravilha. Muito bom. Isso é um cara a cara. Esse o Calçade queria ter participado mesmo. Esse o Calçade ficou com inveja. Mas aí a gente vai ter que andar um pouquinho mais. Né? Alguém vai votar no Vitor Roque? Não, né? Também é o famoso a necessidade. Não, podia ser o Facundo, podia ser o Flaco Lopes, eu não votaria. Não dá, né? Bem lembrado. Não, você vê também que esse Delap aí também não é um... Não, longe disso. Mas é que no momento do Vitor Roque... Não é um... Chegou agora também, acho que tá... Pra quem chegou agora, tá entregando mais do que o Vitor Roque já entregou. Vamos lá. Então, Delap. Pô, mas vocês não querem mudar, chamar o Flaco Lopes aí, tá? Tem no banco aí. O Fabrício tá me falando que tem um... Não tem banco aqui, não tem banco aqui, não. Só falta a gente... Aí é demais, hein? Aí realmente... Ia ser o ápice do cara a cara. Cara a cara de banco. Abel Ferreira e Maresca. Abel, né, gente? Abel, né? O Maresca faz um bom trabalho, conseguiu levar o Chelsea de volta à Champions League, ganhou a Conference, mas o Abel é tricampeão continental, né? O Abel é o Abel. Bicampeão continental e campeão brasileiro. Aqui teria mais jogo, é bom lembrar que prevaleceu muito o Chelsea no setor defensivo, teria mais jogo se fosse Gustavo Gomes e Murilo, né? Porque não quer dizer que seriam votados, mas teria mais jogo. Aí o Chelsea prevaleceu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores do Chelsea, 3 jogadores do Palmeiras, o Estevão, o Richard Rios naquele bem bolado do Jean, que foi bem bolado, esse aí foi muito bem bolado, com o Everton goleiro, claro, com certeza, e o Abel Ferreira treinando essa equipe. É um cara a cara aí de Palmeiras e Chelsea. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida entre Palmeiras e Chelsea, né? Trazendo também esse cara a cara, jogador por jogador. E aí, você concordou, discordou? Deixa nos comentários aí a sua opinião.
Agora deixa eu trazer aqui a provável escalação do Verdão para a gente analisar juntos aí, né? Provável escalação já na tela. O Everton, Giai, Bruno Fux, Michael Vanderlan. Deve ser isso aqui mesmo. Aí tem aqui o Richard Rios e o Aníbal Moreno. Aqui pode ser o Emiliano Martínez. Então essa dúvida aqui, ó. Eu creio que é o Emiliano Martínez, mas tá aqui, ó. Aníbal Moreno como dúvida. Richard Rios titular. E aqui, pessoal, é que tá a dúvida do Abel Ferreira. Joga o Alan ou o Facundo Torres. Se jogar o Facundo Torres, o Estevão sai daqui da esquerda, vem aqui para a direita. Vem para a direita o Estevão. E entra o Facundo Torres aqui. Ou, se sair o Maurício, aí o Estevão vem para o meio. E o Facundo Torres aqui na posição dele da esquerda. E aí ficaria Alan, Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. É a dúvida aí do Abel Ferreira que ele vai levar até uma hora antes da partida. Vamos ver aí o time que o Abel Ferreira vai mandar a campo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.